Quero cumprimentar os queridos, amados irmãos, pela bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesta manhã, estamos para compartilhar a palavra do Senhor nosso Deus. Depois de um tempo que não nos vimos, mas agora voltamos novamente a compartilhar esta preciosa palavra do Senhor nosso Pai. Inclina a sua cabeça e vamos proceder a uma pequena oração. Nosso Deus, nosso Pai, diante da Tua presença nós estamos. Querido Jesus, queremos lhe agradecer pelo privilégio que o Pai nos concede nesta manhã de estar diante de Ti, Senhor nosso Deus. Pai, fala conosco através do poder do Espírito Santo, para que, Senhor Pai, possamos ouvir a Tua preciosa palavra. Querido Jesus, Senhor, fala aos nossos corações. Faz com que esta palavra seja penetrante à nossa alma, para que possamos, ó Deus, compreender as verdadeiras palavras do Senhor e estas verdades divinas possam estar entre nós. Agradecemos tudo isto em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E neste dia vamos falar um pouco aqui na nossa Bíblia, lendo 1 Samuel, capítulo 7, até o versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor. Então vieram os homens de Criate de Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e congregaram e consagraram Eliezer, o seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Disse, e sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Criate de Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após ao Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalaís, os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel, congregai todo o povo em Mispa, e orai por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor. E jejuaram naquele dia, e disseram ali, pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Esta é a palavra da nossa reflexão diante deste dia. Meu querido irmão, minha querida irmã, queremos falar um pouco diante deste dia acerca desta personalidade de Samuel, que traz aqui uma questão da exortação ao arrependimento. Samuel é filho de Elcana, casado com Ana. Esta Ana que era estéril, e deu este filho que foi pedido com muita oração, com muitos rogos na presença de Deus. E Deus deu Samuel. E Samuel foi consagrado ao Senhor, ao serviço de Deus Pai. Foi entregue na casa de Eli.
E Samuel começou o seu trabalho ainda jovem, no seu relacionamento com Deus. É tão fantástico quando podemos falar de Samuel. Ver este seu relacionamento ainda jovem, ele se comunicava com Deus. E ele percebia as coisas do Senhor. Amados irmãos, Samuel foi constituído diante de Israel como juiz, como sacerdote e como profeta. Então, aqui Samuel traz uma palavra à casa de Israel. Vocês sabem muito bem que Israel ele teve muita guerra com os filisteus. E esta questão de lutar com os filisteus, Israel ficou um certo tempo sem a arca do Senhor. E a arca do Senhor representava a presença de Deus diante do povo de Israel. Então encontramos esta palavra de Samuel, trazida por Samuel para Israel. Esta palavra é que Samuel está trazendo uma exortação, exorta ao arrependimento. Está dizendo para Israel se arrepender, se converter dos seus pecados, deixar os ídolos, deixar os outros deuses estranhos que eles tinham, para se voltar ao Senhor, seu Deus. Quando lemos aqui no segundo versículo, a palavra do Senhor diz assim, diz, sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Criate de Jearim. Tantos dias se passaram que chegaram a ter 20 anos e lamentava toda a casa de Israel após ao Senhor. Então, esta arca estava do outro lado, não estava diante de Israel. E ele representava a presença do Senhor. Amados, encontramos o versículo 3, Samuel trazendo uma palavra muito forte para Israel. Diz, então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se com todo o vosso coração vos convertedes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astrotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Aleluia, glória a Deus. Então encontramos aqui Samuel trazendo uma palavra muito forte para Israel. Vocês precisam de se converter. Os vossos corações, tirar esses deuses estranhos, os astrotes, os balaíns. 20 anos que passaram, já tinham entrado em outros deuses. Amados irmãos, esta palavra é oportuna para Israel neste momento que é trazida pelo Samuel. A resposta de Israel, dos filhos de Israel, é esta. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns, os astrotes, e serviram só ao Senhor. Aleluia. Esta é uma posição extraordinária, quando nós podemos, na verdade, ser confortados com aquilo que nós temos feito que é errado e possamos mudar. Então Israel estava em posição de mudar. Então este arrependimento, esta questão de se converter, de mudar de posição, podia trazer neles um benefício precioso. Por isso, quero nesta manhã, na base desta palavra, alertar você, meu querido irmão, minha querida irmã, você que precisa, na verdade, perceber o precurso da sua vida cristã e precisa, na verdade, analisar
Em que momento estou? Samuel trouxe uma palavra. Esta palavra parece dura para Israel, mas disse para vocês se converter, para vocês deixar esses deuses estranhos, deixar os deuses estranhos, que vocês convivem com eles, que não é Deus. Amados, precisamos de perceber que quando nós, neste nosso percurso da nossa vida cristã, se ainda estamos a acomodar as coisas que não são da parte de Deus, precisamos deixar. Precisamos de deixar para podermos encontrar os tempos de refrigério na presença do Senhor, para encontrar a forma certa de estar na presença de Deus. Israel se posicionou, disse: sim, nós vamos deixar e vamos servir somente o Senhor. É este o posicionamento que todos nós podemos dar, quando na verdade descobrirmos que alguma coisa não está certa em nossas vidas. Precisamos de deixar e voltarmos ao nosso Deus, aquele que nos possa guiar para o caminho certo e nos levar nos últimos dias para o lugar celestial. Esta é a nossa convicção. Isto é algo que está a nossa força, a nossa esperança. O nosso anelo é de que depois desta vida vamos partir para a eternidade diante do Pai Celeste. Querido irmão, a palavra de Deus, ela está sendo dita para que nós também, deste lado, possamos refletir. Como Israel refletiu e começou a se posicionar, você também se posiciona. Porque o arrependimento genuíno, a conversão é necessária na vida do crente. O crente precisa ser um crente convertido. Um crente que já está convertido. Quando nós procuramos a Escritura, encontramos, o João Batista trouxe esta palavra forte naqueles dias, acerca do arrependimento. Diz: quem vos ensinou vocês de fugir aí na cultura? Arrependei-vos. Quando nós lemos a Escritura, encontramos a questão do Pedro. Pedro disse a mesma coisa naquele dia do Pentecoste. Ele falou assim: Pedro, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. É preciso um arrependimento. É preciso um arrependimento genuíno em cada um de nós. Enquanto estivermos diante do percurso da nossa vida cristã, precisamos de analisar cada momento. E estes dias que estamos vivendo são dias sombrios, dias de muita questionação. Mas a nossa salvação deve ser guardada. Devemos, na verdade, sermos fortes de conservar a nossa salvação. O nosso Senhor Jesus Cristo também diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Precisa um arrependimento, porque é chegado o reino de Deus. Meus queridos, o nosso tempo é tão pouco para compartilhar esta matéria tão importante na nossa vida. Mas quero deixar para que você entenda isto. É necessário um verdadeiro arrependimento. É necessário que você perceba que dentro da minha caminhada cristã, se as coisas não derem certo, eu preciso me arrepender e tomar uma nova posição, voltar-se ao Senhor e servir somente o Senhor. Deus possa nos abençoar grandemente. Queremos dizer a todos, amados irmãos, que Samuel trouxe esta palavra forte a Israel. Como também nesta manhã estamos a compartilhar para todos os nossos queridos irmãos
cristãos em todo o mundo, que precisamos nos voltar ao Senhor e servirmos somente ao Senhor. Uma conversão que possa dar um refrigério à nossa alma. Deus vos abençoe grandemente. Estou terminando dizendo que, meu querido irmão, minha querida irmã, estamos numa situação em que a igreja está, a casa do Senhor está fechada, mas você continua adorando. Eu também estou a continuar a adorar. A igreja não está presa. A igreja é um organismo vivo. Ela está sempre em movimento. Deus te abençoe.